Graças a Deus por mais uma tarde que será de aprendizado para nós. Hoje mais uma convidada muito especial para nós conversarmos. São bem-vindos todos que estão chegando, a paz do Senhor. Que já vamos receber a nossa convidada. Só colocar logo aqui o nosso tema já. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, são todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos ter uma conversa hoje com a nossa irmã Ivanilca Azevedo, já está aqui conosco, e vamos falar sobre os pilares da educação aplicados ao ensino na escola bíblica dominical. Boa tarde, a paz do Senhor a todos, estão chegando, eu já vou convidar a irmã Ivanilca. Nosso bate-papo e já adiantarmos o assunto, que tempo é ouro. Precisamos tratar bem desses assuntos e crescermos neste conhecimento da palavra de Deus. Uma Ivanilca está chegando, deixa eu ver. Não conseguimos. Eu estou ouvindo já alguma coisa, mas a imagem não chegou ainda. Mas vamos aguardar. A internet esses dias de isolamento social tem sido muito utilizado e em alguns momentos realmente a gente tem tido problemas. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou tentar chamar novamente a irmã Ivanilca para ver se dá certo agora. Pai do Senhor, irmão Maxwell, irmão Danilo, a irmã Elciene chegando também. Olá, gente. João. Por quê? Eu estou ouvindo a irmã Ivanilca, mas não conseguiu chegar ainda a conexão dela. Irmã Rod, bem-vinda. Aqui eu consegui. Agora a minha irmã está congelada. Está cortando um pouquinho, como se sua conexão não tivesse muito boa. Faça o seguinte, saia do Instagram e entre de novo e entre na conversa. Vamos ver se vai dar certo. Tá certo. Muito bem, mas que bom ter aqui os irmãos que estão já chegando e as irmãs que estão conosco. São todos muito bem-vindos. Tem sido uma maratona de lives, especificamente do assunto de educação cristã. Já acho que essa é a 22ª. Alguém pergunta, irmão Anderson, melhor estratégia para chamar os jovens à EBD. Olha, uma das primeiras lives que eu fiz foi com o pastor Jader Cruz, e ele deu algumas dicas muito interessantes sobre como trabalhar com jovens. Volta lá no meu canal no YouTube e procura essa live que você vai ter muitas coisas interessantes. Pastor João Ribeiro, a paz do Senhor. Muito bem, irmã Geilza, irmã Simone. Vários irmãos e irmãs que já estão aqui conosco. Estamos aguardando ver se vai dar certo a irmã Ivanilca entrar novamente. Irmão Eduardo, que bom ter todos vocês aqui conosco. Tem sido muito interessante esse tempo de produção de coisas boas. O Raimundo, a paz do Senhor. E todas as lives que já fizemos, essa já é a 5ª semana, nós já, todas essas lives estão gravadas lá no meu canal no YouTube, porque o
O Instagram só permite gravar, ele fica por 24 horas no Stories. Mas no canal no YouTube estão gravadas, então vocês podem ir lá e assistir todas as que vocês perderam. E assim se apropriar de todo esse conhecimento, esse conteúdo que nós estamos tendo aqui. Vamos ver agora se vai dar certo. A irmã Ivanilca chegar aqui. E opa, agora deu certo. Maravilha. Alguém está perguntando se eu posso falar sobre história da teologia cristã. É possível, mas não sei quanto tempo vai passar esse isolamento, mas vamos ver o que é que a gente vai conseguir produzir aí. Irmã Ivanilca, já estou vendo, mas não chegou ainda bem certo sua conexão. É verdade, pastor. Aqui para mim eu estou congelada, apesar de eu estar ouvindo bem. Tudo bem, então se o áudio está chegando, vamos falar, porque aí a gente já adianta, daqui a pouco, quem sabe, o vídeo chega. Por favor, o pessoal que está nos assistindo, alguém sinaliza se está vendo a irmã Ivanilca, se está chegando para vocês. A sua imagem não está 100% não, mas vamos lá. Irmã Ivanilca, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Paulo. Tudo bem? Assistindo, a paz do Senhor. Tá tudo bem contigo? Graças a Deus. Pastor Josenildo está bem também? Tá, estamos bem. Apesar da quarentena, do isolamento, né? Mas estamos bem. É verdade. Estou vivendo bem ainda aqui. Sim. Ainda a sua imagem não chegou bem aqui, mas a gente vai dar certo. Bom, é uma satisfação tê-la aqui para nós conversarmos sobre esses assuntos que são muito importantes para o nosso conhecimento da palavra de Deus, do que nós fazemos, né, buscando fazer o melhor para o Senhor. E a irmã Ivanilca Azevedo é pedagoga, mestre e doutora em educação, é funcionária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje atua no Instituto Metrópole Digital com uma série de projetos de tecnologias educacionais e essas coisas todas. É professora da escola dominical, é coordenadora pedagógica um dos nossos setores aqui da capital, em Natal, e é gente comprometida com a educação e com a educação cristã há muitos anos e que tem sido muito produtiva no reino de Deus há muito tempo também nas nossas igrejas. E, irmã Ivanilca, nossa conversa sobre os pilares da educação aplicados ao ensino na EBD. Então vamos começar falando sobre logo o que são esses pilares e por que eles são chamados de pilares da educação. Os pilares da educação é uma proposta que surgiu na Unesco em 1999. Ela tem como princípio nortear as práticas pedagógicas de forma geral, né? No contexto mais abrangente, né? Esses 4 pilares, que são os fundamentos didáticos, digamos, do ensino, eles foram pensados como norteadores para o século XXI. Então a ideia é que eles sejam a maneira como nós vamos ensinar, né, e como as pessoas vão aprender nesse século que nós estamos, pensando em todas as novas formas de absorver esse conhecimento, é isso? Exatamente. Pensando assim, que estamos num contexto onde estamos bem exigidos a refletir, a produzir, né? E nesse sentido, esses pilares norteariam a prática pedagógica. Perfeito, muito bem. Então, é algo que tem a ver com a educação como um todo. Não, tanto faz ensinar matemática, como geografia, como literatura, todas as áreas do conhecimento poderiam se apropriar desses pilares. Exatamente, né? E se pensando
pensando no contexto cristão, né, educação cristã, é uma ferramenta, são pensamentos que poderiam estar colaborando com a prática de ensino nas igrejas, de forma geral, também. Perfeito. Já Porque que eles pressupõem uma formação integral do ser humano, né, do aprendiz. E aí eles preconizam aprender a conhecer ou aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. muito bem. Então são 4 pilares, né? Como as pernas de uma cadeira, são 4. Aprender a conhecer ou a aprender a fazer, a conviver e a ser. E isso é algo que nós precisamos observar em cada ponto desse, o que é isso e como isso nos instrui na educação cristã. Exatamente, pastor. Quando a gente fala assim, aprender a conhecer ou aprender a aprender, a gente está pensando em que o nosso aluno, ele é um ser autônomo. E a minha colaboração nesse processo deveria ser no sentido de torná-lo cada vez mais autônomo, protagonista do seu conhecimento, né? E para isso, essa pessoa que está diante de mim, na qualidade de aprendiz, o processo de aprendizagem para ele deveria implicar na participação, na reflexão, no questionamento, na possibilidade de colaboração, na interação, porque eu estou para desafiá-lo a encontrar esse caminho do conhecimento, aprender a aprender. Perfeito. Aí a Buscar gente instrumentos, recursos, aquilo que venha a contribuir para que ele se torne protagonista do seu conhecimento e uma pessoa autônoma. Daí porque, irmã Ivanilca, a ideia do aluno de uma aula participativa é cada vez mais presente dentro dessa realidade. Porque o aluno só vai ser autônomo se ele aprender participando, né? Construindo esse conhecimento junto com o professor. Se é aquele aluno passivo que está sentado em um banco e o professor falando durante toda a aula, o que esse aluno absorve é muito pouco e o que ele aprende a aprender é menos ainda. Exato, pastor. Né? No contexto que a gente vive, não se concebe mais aquela aula onde o professor está ali na frente e ele já sabe tudo, e a aula está todo com ele. Sabe, assim, nessa perspectiva, que é de 21 anos atrás, a gente já se concebia o aluno como alguém que vai ser responsável pela sua trajetória formativa. E eu, enquanto professor, estou para abrir possibilidades, estou para desafiá-lo e para mostrar, olha, o céu é o seu limite. Você tem tais e tais possibilidades, o que você pensa sobre isso, indicar caminhos, indicar possibilidades. Então, Claro nesse caso, que traz para nós a responsabilidade de ter conhecimento. Como é que eu vou mediar, como é que eu vou desafiar se eu não conheço? Então, eu realmente tenho que me aprofundar para que esse aluno também se sinta desafiado. perfeito. E nesse caso, o professor, muito mais do que alguém que vai trazer conhecimento, ele vai ser um guia de conteúdo, né? Ele vai ser um guia de conhecimento, orientando o aluno por onde ele vai caminhar para encontrar esse conhecimento que o aluno precisa achar sozinho, porque também quando ele estiver sem o professor, ele precisa saber como aprender sozinho. Exatamente. A ideia é bem essa. É a ideia de alguém que está ali para provocar, para desafiar, para problematizar e para mediar, porque certamente surgiram situações
onde o professor vai ter que interagir, vai ter que dar algumas orientações, nortear a observação. Mas, assim, o trabalho da construção do conhecimento está com o aluno. E aí é claro que, principalmente quando falamos de educação cristã, de escola dominical, nós não podemos deixar esse aluno andar sozinho, né, sem o professor como guia, porque ele pode encontrar algumas verdades que não sejam verdades bíblicas. Ele pode achar um conteúdo que não seja aquilo que nós queremos que ele encontre, nesse sentido de que o professor precisa ser um guia realmente, mas não pode ser aquela mamãe pássaro que põe a comida pronta na boca do filhote e que o filhote não tem trabalho nem de mastigar. Exato, pastor. É uma responsabilidade no sentido de que esse professor ele esteja capacitado, né, que ele trabalhe nessa perspectiva da interação, que ele tenha um bom planejamento para que essa intervenção ela seja extremamente eficaz, que surta o efeito que ele está esperando. Porque a gente sabe que a educação é um processo intencional. Sim. Por trás de toda a minha ação didática, tem que haver intenção, eu tenho de ter clareza. O que eu quero que o meu aluno aprenda? Então, nesse sentido, eu tenho um trabalho importante, fundamental, mas a construção do conhecimento vai estar com o meu aluno. E eu vou estar acompanhando todo esse processo e desafiando esse aluno aí a mais sempre trabalhando. Perfeito. Esse é o primeiro pilar da educação, aprender a conhecer ou aprender a aprender. O segundo, aprender a fazer. O aprender a fazer tem um aspecto que, assim, esses pilares, eles se completam, se complementam, né? E a gente está falando numa perspectiva de construção do conhecimento. Então, se eu estou falando e acreditando que quando o meu aluno constrói um conceito, é uma coisa mais significativa do que ele decorar, a prática, a aplicação desse conceito, desse conhecimento, vai consolidar essa aprendizagem. Então, a gente tem de trabalhar numa perspectiva assim, que se eu ensinar para o meu aluno, mesmo no processo da escola bíblica dominical, ele precisa levar para a prática de vida dele. Ele precisa ter uma aplicação para que esse conhecimento seja realmente significativo, efetivo. Então, Isso se eu ensino a aula inteira no domingo e não consigo finalizar a minha aula ou no decorrer da minha aula e estar mostrando para o aluno essa aplicação, eu estou falhando nesse pilar. Porque o conhecimento tem que ter uma aplicação na vida prática desse aluno. Perfeito. Se o primeiro pilar ele é mais, digamos, do âmbito cognitivo, esse segundo pilar é do âmbito mais pragmático, né? O aluno vai aprender e saber para que serve isso e fazer com que isso seja a prática da vida dele. Eu acho que esse pilar ele é perfeitamente adequado à ideia da educação cristã, porque o próprio Jesus disse que aquele que ouve as palavras dele e pratica é que vai ser alguém que realmente construiu alguma coisa importante para a sua vida. Exatamente, pastor. A gente, nessa perspectiva do aprender a fazer, a gente pensa que o nosso aluno precisa desenvolver algumas competências. Que competências são essas? Iniciativa, trabalho em equipe, resolução de conflitos, saber se comunicar, né? A proatividade. Então, assim, se a gente vê essa perspectiva no ensino cristão, a gente vai transformar a nossa sala de aula em uma seara de novos talentos para o reino de Deus. Porque na minha aula, o meu aluno vai ter a possibilidade de conhecer, mas também se mostrar.
como um obreiro de valor, como alguém que reflete, né? Um incentivo a esse fazer. E aí, o que, é que eu vou aplicar desse conhecimento bíblico, teológico no meu dia a dia? Que diferença eu vou fazer para a minha igreja, para a classe, para o meu bairro, para a minha sociedade? Né? Então, assim, o saber fazer deveria estar presente na nossa prática de ensino nas nossas igrejas. E imagine o quanto isso seria rico É para o verdade. nosso aluno, para a nossa igreja. Quantas contribuições a gente poderia estar levantando aí para o reino. E como o evangelho, a prática do evangelho ia ser uma coisa rica. E isso, irmã Evanil, que é algo que, assim, o professor precisa estar muito atento, porque é o professor quem vai chamar esse aluno a essa reflexão. É o professor quem vai provocar no aluno, ele vai estudar sobre, por exemplo, os jovens desse trimestre estão estudando sobre Josué. Perfeito, mas o que é que eu vou extrair de lições de Josué, que foi coisa de 3.000 anos atrás, para a minha vida de hoje? O que é que essa história de Davi ou de Sansão tem a ver comigo hoje? E que mudança na minha vida isso vai provocar? Porque eu preciso aprender não só a história de Sansão ou a de Davi, mas eu preciso saber fazer na minha vida a prática dos princípios que foram ensinados através de Deus pela vida de Davi ou de Josué ou de qualquer outro personagem bíblico. Então, aprender a fazer é algo que o professor realmente precisa encaminhar o aluno a descobrir essas lições. Exato, pastor. E não é uma tarefa simples, né? O É não. que traz para a gente a responsabilidade enquanto professor, né? Que quando eu estiver preparando a minha aula, estudando, eu tenho de ter essa ideia. Deus me orienta de como trabalhar o saber fazer junto aos meus alunos, junto à classe. E assim, a nossa responsabilidade, no sentido assim, que o meu aluno tem que ter ciência que quando terminar a aula ele vai dizer, aí, eu tenho isso a aplicar na minha vida, Sim. né? Daí porque é muito importante esse desafio, né? O professor desafiar o aluno a realizar alguma coisa, visto que ele aprendeu algo naquela lição. Exatamente, pastor. Porque aí, se não houver esse desafio, é o que acontece muitas vezes na igreja, né? A prática de vida dentro da igreja é uma e fora da igreja é outra, porque muitas vezes as pessoas não conseguem relacionar que eles precisam ser praticantes dos ensinos que eles adquirem na igreja. É isso aí. Nosso grande desafio, né? É um grande desafio. De Talvez viver a vida cristã, né? é verdade. Eu gosto muito de Paulo, quando escreveu aos Filipenses, capítulo 4, verso 9, ele diz assim: o que de mim aprendeste, o que viste, o que ouviste, isso fazei. Ou seja, você me viu fazendo, você me ouviu ensinando, você aprendeu alguma coisa comigo, agora faça. Realize a prática disso na sua vida, porque isso é que é vida cristã. Não existe vida cristã sem prática dos ensinamentos que nós recebemos. Jesus, como o mestre por excelência, né? Ele tinha essa questão de fazer na prática constante dele, né? A É gente verdade. vê na palavra, ele lavando os pés dos discípulos, ele fazendo, trabalhando junto com os discípulos, todo o tempo orientando. E assim, a prática era constante na vida de Jesus, né? E para os discípulos também. Então, fica aí como referência para nós que somos professores, né? Esse desafio. O próprio Jesus, como eu já citei, disse: aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como quem constrói a casa sobre o alicerce, né? E quando vem a tempestade, ela está segura. E quem ouve e não pratica é como quem constrói sobre a areia e então terá problemas na sua vida porque falta a prática daquilo que ele aprendeu na vida cristã.
esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é aprender a conviver. Pastor, esse é um aspecto muito importante nos nossos tempos hoje, essencialmente Muito. nesse momento que a gente está vivendo, né? É verdade. Num país polarizado, onde há tantas dificuldades de compreensão, né? É Então, verdade. assim, saber conviver é um dos pilares da educação. E a educação cristã, e especialmente a escola bíblica dominical, é um espaço maravilhoso para que a gente pudesse atingir essas competências, né? A possibilidade de interagir, de, demonstrar empatia, se relacionar com os outros, demonstrar respeito, solidariedade, no É verdade. acolhimento às diferenças e poder ver no outro similaridades e diferenças, mas assim, exercitar a tolerância, o amor cristão. Tudo isso é extremamente desafiador, É mas são verdade. competências que a gente precisa desenvolver e o espaço da escola bíblica dominical nos favorece a essas aprendizagens. O que eu acho tão interessante, irmã Vanilca, essa questão de como com Jesus nós aprendemos, né? Que Jesus, ele juntou pessoas ao redor de si, mas ele sabia trabalhar com as diferenças entre essas pessoas. Ele não trata João do mesmo jeito que trata Pedro, nem trata Judas, porque ele entende cada pessoa como sendo uma pessoa única e nós temos muita dificuldade com isso. Às vezes nós, evangélicos principalmente, nós queremos que todas as pessoas sejam iguais a nós, que pensem do mesmo jeito, e se eu gostar de amarelo e tiver outro que gostar de azul, é um herege e ele vai ter dificuldades de se adaptar, mas isso é algo que nós já deveríamos ter trabalhado e precisamos trabalhar, na verdade, com o nosso povo, para aprendermos a aceitar o outro como ele é. Se tem alguém que tem o papel de mudar a pessoa, é o Espírito Santo de Deus. Isso se for necessário mudar, porque às vezes eu preciso, na verdade, mudar a mim mesmo para saber aceitar o outro como ele é. Verdade, pastor. É um aspecto fundamental a convivência. A gente precisa conviver com pessoas diferentes. Essa convivência ela é extremamente enriquecedora, porque através dela a gente pode, como eu já falei, garimpar, aperfeiçoar valores, né? E através Isso. dessa convivência, a gente demonstra o amor de Deus, a gente demonstra a aplicação prática do saber fazer. E aí a gente vai vendo assim, o quanto é importante o professor também ter essa percepção de que ele pode estar propiciando situações de socialização, situações de convivência, né? E muitas vezes a gente sabe que no dia a dia da nossa igreja, no corre-corre dos muitos afazeres, a gente entra, às vezes atrasada, assiste aquele culto, volta para casa correndo, e os momentos de interação são reduzidos. Mas no espaço da sala de aula, na atividade pedagógica do professor, ele tem essa possibilidade de, como o senhor falou, trazendo exemplos de Jesus, de se aproximar do aluno, de tentar conhecê-lo, de respeitar as particularidades e É, trabalhando essa questão da convivência, que é tão enriquecedora, né, para a nossa vida. É verdade, porque o professor não só ele vai dar um bom exemplo, claro, tendo um bom relacionamento com os alunos, com os outros professores,
Mas ele também precisa trabalhar isso, né? Então a ideia de trabalhos em grupo, a ideia de atividades em dupla, a ideia de, inclusive, não permitir que as pessoas façam sempre os mesmos grupos com as mesmas pessoas de sempre, tudo isso são coisas que o professor vai trabalhando em sala de aula para ampliar esse espaço de convivência dentro da sala de aula. Exatamente. Né? O trabalho em conjunto, o trabalho em grupo é uma habilidade fundamental. E pressupõe, né? Ao aprender a conviver, pressupõe isso, saber ouvir o outro, acatar uma sugestão, perceber que a colaboração do outro vai fazer a diferença, né? E aí o papel de mediação do professor, de estar propondo essas situações, de estar fazendo essas mediações, é fundamental. E eu penso, irmã Vanilca, que momentos como esse que nós estamos vivendo, que é um momento muito difícil na nossa nação, não estou falando nem de pandemia de Covid-19, estou falando o momento político que nós vivemos no país, onde o país foi dividido em dois grupos, né? Uma coisa muito polarizada, parece que quem não é de um grupo automaticamente tem que ser do outro, e nós estamos vendo isso afetar muito as relações entre os cristãos, inclusive. Que nós deveríamos aceitar o outro com a sua posição e, ao mesmo tempo, não deixar que isso afete a nossa relação cristã. Pastor, isso é muito forte. E essa é uma competência, essa é uma necessidade extremamente atual de aprender a conviver, de avaliar o que é essencial, é a minha amizade ou a minha concepção pessoal, Sim, né? é verdade. E essa, assim, nunca, eu penso que nos tempos atuais, essa é um pilar, assim, que assim, está precisando da gente trabalhar muito, de muita atenção, porque a gente percebe que a paciência, a tolerância é pouca, a convivência está ficando difícil, e isso tem trazido adoecimento, né, para as pessoas, tem trazido sofrimento para as pessoas. E enquanto cristão, enquanto professor, eu acho que a gente tem que ter essa percepção, que a gente tem de trabalhar isso junto aos nossos alunos, que acima de tudo, enquanto cristãos, a gente tem de levar a paz, a gente tem de levar a tolerância, a gente tem de levar a colaboração. São valores que fazem a diferença nesse mundo que já está aí podre, que já está adoecido. E essa é a porque não é uma coisa fácil. Não é. A vivência do evangelho na prática, né? Eu tenho pensado sobre essa questão porque a palavra tolerância ela é muito importante e precisa estar presente. Mas perceba que Jesus ele até disse que nós deveríamos ir além disso. Porque quando Jesus disse de nós suportarmos uns aos outros, ele não estava dizendo de tolerarmos, ele estava dizendo de nós sermos suporte uns para os outros. Né? Aquela palavra que o escritor aos Hebreus diz de nós admoestarmos uns aos outros e incentivarmos uns aos outros. Então, é muito mais do que somente aceitar o outro. É também ajudar o outro a conviver bem comigo e a que ele possa ser, através dessa convivência, enriquecido através do amor de Jesus Cristo que vai unir essas pessoas. Eu acho que em alguns locais, em algumas igrejas, em algumas escolas dominicais, nós estamos muito distantes dessa ideia de convivência que Jesus nos ensinou. Verdade, pastor. E isso é lamentável, porque é um espaço propício para se viver esse relacionamento mais próximo, para viver espaço de comunhão. De divergência também, mas é nas diferenças que a gente cresce, né? É verdade. E até mesmo, irmã Ivonica, entender que assim, as pessoas não pensam do mesmo jeito. Então, o fato do outro pensar diferente de mim, isso na verdade é bom, porque junta a minha ideia com a ideia dele. Eu preciso ver essa divergência
ela é do ponto de vista primário, né, doutrinário, que possa trazer alguma dificuldade para o grupo. Mas enquanto não, é claro que é muito bom termos pessoas que pensam de forma diferente, desde Isso. que cada um De aceite respeito, né? que o outro tem a sua opinião própria. Exatamente, pastor. É um exercício desafiador, mas Muito desafiador. necessário e que promove o crescimento, né? E que, assim, no mundo interligado que a gente vive hoje, né, que não só no que diz respeito à forma presencial, mas as redes sociais, tudo isso que nos liga, essa convivência precisa ser pacífica e cristã em todos esses ambientes que nós estamos interligados. É verdade. É o E o, desafio, né? Quando a é gente verdade. chega no último pilar, que é assim, aprender a ser, a gente vai ter uma síntese de todas essas habilidades. É verdade. Por quê? Porque eu tenho autonomia para aprender, eu coloco em prática aquele conhecimento que eu adquiri, eu ressignifico em algumas situações para aplicar, porque muitas vezes eu quero fazer uma aplicação e não vai ser possível daquela Sim, forma, então eu vou ter isso. de repensar, agregar outras informações para aplicar. Eu convivo socialmente em diversos contextos, dentro da minha igreja, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, na faculdade. Isso. E a soma de tudo isso é o aprender a ser. Quem é Ivanilca? Ivanilca é uma pessoa que tem uma história de vida, que essa história de vida levou ela a ser essa pessoa. E aí, o que é que Isso. eu tenho? Possibilidades, eu tenho uma série de potencialidades. E aí, quando eu consigo, o meu desafio no vir a ser é ser desafiada à maturidade. E quando eu penso assim no contexto da educação cristã, o que é que eu quero? Eu quero chegar à maturidade de cristã. Eu Sim. quero me tornar uma cristã integral. Eu quero estar integralmente diante de Deus dando frutos. E aí eu vou me sentir desafiada ao quê? E aí, se eu estou aplicando, se eu estou convivendo, se eu estou dando frutos, eu já tenho um autoconhecimento da minha pessoa, das minhas limitações, das minhas potencialidades, né? E o aprender a ser, na perspectiva cristã, eu creio que é isso. É dizer, ai, que bom, eu sou serva do Senhor, eu quero a cada dia melhorar, eu quero produzir mais frutos, eu quero servir o Senhor com alegria, É eu verdade. quero dedicar ao Senhor as minhas emoções, o meu entendimento, a minha vida física, corporal. Né? Então, assim, eu vou estar íntegro nesse processo formativo. Eu penso que aí nessa ideia do aprender a ser, tem duas questões que o professor precisa trabalhar bem. Primeiro, que o aluno precisa saber quem ele é. Quem ele é do ponto de vista histórico, do ponto de vista da personalidade, mas também aprender quem ele é em Cristo. Saber quem nós somos, que às vezes eu vejo tantos crentes cabisbaixos, gente que não entende que agora é salvo, que é parte do corpo de Cristo, que foi adotado por Deus para ser inserido na sua família. Então, o aprender a ser, do ponto de vista cristão, tem a ver também quem eu sou em Cristo, quem eu sou no corpo de Cristo, quem eu sou na minha forma de nova natureza em Deus e todas as possibilidades que Deus abriu para mim a partir dessa construção. E tem o outro Exato. aspecto, e tem o outro aspecto também, que é quem eu sou é diferente daquele que eu era antes, e portanto eu aprendo agora a minha limitação, a minha dependência, a minha necessidade de pedir, de buscar a Deus. Então eu acho que esses dois aspectos
o professor precisa saber trabalhar muito bem em sala de aula. Exato, pastor. A gente, no campo da educação cristã, a gente a gente tem como meta que o nosso aprendiz, que o nosso aluno, ele conheça, ele amplie a visão dele acerca de Deus e que ele cresça na maturidade cristã. Como é que eu demonstro a maturidade cristã? Toda vida que eu me aproximo do ensinamento de Cristo, toda vida que eu busco praticar, aplicar na minha vida e produzir esses frutos, eu estou atingindo o objetivo para a vida cristã. Então, assim, o meu desafio, enquanto educador cristão, é que o aprendiz, o meu educando, o discipulando, o meu aluno, ele se perceba como um ser em construção, como alguém que está buscando chegar mais próximo, seguir os passos do Senhor, né? É E esse é o verdade. nosso grande desafio. E aí a gente precisa realmente trabalhar essas questões, né? O aluno aprender a ser humilde como Jesus, porque uma das primeiras características que o mundo lá fora vai dizer é que a gente precisa alcançar o nosso lugar ao sol, precisa matar um leão por dia, precisa batalhar todas essas questões que, claro, são importantes no que diz respeito à construção do ser. Mas isso não pode ser feito dentro da educação cristã sem a presença das disciplinas cristãs e da vida de Cristo em nós. Verdade. Aí tem Essa um. questão da consciência cristã é o grande desafio, né? Que a gente tem de estar desafiando esse aluno, esse aprendiz a focar. Bom, eu sou cristão, eu pratico o evangelho, a minha convivência testifica de que eu sou um servo do Senhor. E essa percepção de que não, eu sou um filho de Deus, eu quero conhecer a Deus e quero crescer nesse conhecimento. É verdade. E aí, quando a gente fala de ser integral, né, o aprender a ser, fala de ser integral, eu acho que uma das palavras mais interessantes que vão surgir dentro do contexto é a integridade, né? É você viver com honestidade, com integridade, ou seja, não sendo uma pessoa diferente daquela que você prega, daquela que você ensina, mas sendo a pessoa que você de fato é e que as pessoas precisam ver não apenas uma imagem que você projeta, mas quem você é de fato e de verdade, seja essa sua personalidade cristã. E no mundo cheio de corrupção que a gente vive, eu acho que esse é outro grande desafio para o professor. Verdade, pastor. Ser autêntico, né? Mais um desafio aí para a performance desse professor. Se eu chego diante da minha classe e tenho uma expressividade, uma oratória fantástica e uma vida que desfaz de tudo que eu estou fazendo, eu estou sendo um ator. É, O meu ensino não tem credibilidade, né? é verdade. Aliás, não é de hoje, né? Jesus já disse em relação aos professores da sua época, os professores religiosos, né? Os escribas e os fariseus, Jesus disse, olha, eles estão assentados na cadeira de Moisés, ou seja, eles ensinam o que Moisés, deveriam ensinar o que Moisés ensina. O que eles ensinam é correto, agora, o que eles praticam, quem eles são, é que não é legal, porque eles são parecidos com sepulcros caiados, que por fora é bonitinho, mas por dentro toda sorte de imundícia. Então vocês vejam o que eles ensinam e pratiquem o que eles ensinam, mas não sejam como eles são, porque o que eles ensinam não condiz com o que são. Ou seja, aquela ideia de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, e isso realmente é muitíssimo complicado quando falamos de educação cristã. Verdade.
É uma responsabilidade, né? A gente está nessa conversa aqui, falando desses pilares, dessas competências e diretrizes, e todo o tempo se remetendo essa reflexão para a responsabilidade da nossa prática, Isso. né? Assim, a gente sabe que esse é um tema que é mais discutido nos meios acadêmicos, Sim. e aí, quando a gente traz essa discussão para o contexto cristão, a gente tá pensando assim, poxa, se eu estou ensinando, eu tenho de ter alguns saberes da didática que vão instrumentalizar a minha prática. E Isso. aí a gente está vendo que mesmo com esses fundamentos, a gente tem algumas responsabilidades e a gente tem esse instrumental que vai fazer com que a minha prática de ensino seja uma coisa mais significativa, que encontre uma relação com a vida do meu aluno, que ele saia da minha aula pensando assim, ai, que legal, eu não tinha refletido sobre isso. Olha só, É verdade. como é que eu vou aplicar? Como é que eu vou levar isso aqui? Como é que eu posso ser um cristão melhor? E como é que eu posso glorificar a Deus com a minha vida? Né? Então, assim, são aspectos que a gente tem que, deveria estar refletindo mais para que a qualidade do ensino na nossa igreja ela seja maior, para que o Isso. nosso aluno saia satisfeito. Ai, que bom, como eu aprendi hoje, né? Porque E aí, muitas vezes a gente não tem essa sensação de alegria de estar aprendendo, a é gente não verdade. consegue estabelecer essa relação do conhecimento com a nossa vida, a gente não É, consegue levar esses ensinamentos para a nossa prática, para as nossas convivências. E como cristão, muitas vezes a gente está estagnado, né? Pensando assim, isso. não, acho que está sofrendo, está bom. E quando a gente começa a pensar nessas questões, a gente diz, poxa, como eu tenho que andar ainda, como eu ainda tenho que crescer, como eu ainda tenho que aprender com o mestre, né? É verdade. E aí, do ponto de vista do professor, a grande responsabilidade é entender que esses pilares, eles na verdade apontam para os objetivos da minha aula, né? Quais habilidades e competências o meu aluno precisa obter, e aí eu tenho que pensar nisso no meu planejamento. Não é simplesmente chegar e dizer, pronto, a aula de hoje é sobre Josué e a cidade de Jericó. Contei a história de Josué, de Jericó, trouxe todos os dados e a aula foi rica de conteúdo. Mas quais eram os objetivos que eu queria atingir e como eu planejei atingir esses objetivos com todas as atividades, reflexões e práticas que precisam ser feitas dentro de sala de aula. Não dá para inventar isso na hora, né? É, demanda, né, todo um estudo, toda uma dedicação de pedir orientação ao Senhor, de aplicar. Assim, eu tenho um grande desafio comigo. Sempre que eu tenho de fazer alguma coisa, dar uma lição, anteriormente, quando eu trabalhei algum tempo com o DEPIN, eu orava e pedia ao Senhor, meu Deus, o que é que eu aprendo com isso? O que é que eu aprendo, o que é que eu levo para a minha vida? Sim. E só depois que eu tinha esse acerto, é que eu ia para diante da turma. Porque Perfeito. aquele conhecimento, aquela lição já tinha tratado comigo. E muitas vezes ainda estava em tratamento, porque quando eu entrava na sala para discutir determinados temas, eu estava ali remoendo e pensando, meu Deus, eu preciso melhorar nisso. Então, Sim. assim, o ensinar pressupõe tanto a questão didática, do conteúdo, do planejamento da aula, como das questões teológicas e das questões espirituais, né? Sim, De é estar verdade. pensando assim, meu Deus, se não trouxer significado para mim, eu vou estar diante da turma perdendo tempo. É. E quando a gente cresce enquanto professor, quando a gente começa a se sentir desafiado pela palavra e pensar assim, meu Deus, de que forma?
qual a melhor forma, como é que eu vou alcançar, qual a melhor abordagem, o que é que eu posso fazer para envolver fulaninho e fulaninho, que vai para a minha aula muitas vezes, não sei nem porquê, postado ou por estar ali, né? E É Deus vai que trabalhando, e Deus vai operando, e os resultados são maravilhosos. é verdade que uma coisa muito importante que você falou é essa questão do professor conhecer o seu aluno a fim de planejar uma aula que seja personalizada. Não é pensar apenas essa aula se eu der em qualquer lugar do mundo, mas como vai ser essa aula para o meu grupo, para a minha classe, para o perfil dos meus alunos, que tipo de desafios e objetivos eu vou estabelecer para essa classe, conhecendo quem são os meus alunos e quais as suas necessidades. É, é muito importante, eu acho assim que tem alguns aspectos que favoreceriam esse conhecimento da turma, né? Assim, pensar que um professor ele tem que ser aluno da escola bíblica dominical. Não é aquela Sim. pessoa que deve ir só quando está instalado. Cair E de olhe, paraquedas no olhe, dia da aula, né? né? Isso. É, Então, se eu estou com a classe, se eu participo da aula, se eu participo do planejamento, né? Se eu convivo, o terceiro pilar, saber conviver, né? Se eu isso. convivo com os meus alunos, eu estou vivendo na prática, o dia a dia cristão, eu estou percebendo as dificuldades, eu estou percebendo as facilidades, e de que forma aquele aluno pode colaborar mais com a minha aula, de que forma aquele aluno ele pode estar assumindo determinadas responsabilidades e atribuições, né? E esse processo interativo se torna na prática. Jesus vivia sempre seus discípulos. Jesus passava o dia, se alimentava, Jesus ensinava, né? Jesus vivia o dia a dia com esses discípulos. Eles aprenderam na prática com Jesus, eles aprenderam na convivência com Jesus, É né? verdade. É verdade. Irmã Ivanilca, essa ideia, né, dos quatro pilares, como a senhora disse no início da fala, foi algo pensado no início do século, né, o final do século passado, que seriam norteadores para a educação neste século. Bom, 20 anos já se passaram dessa ideia, né, dos pilares, mas hoje eles continuam ainda muito presentes, né? E eu acho que ainda eles precisam ser muito trabalhados em sala de aula, porque nós ainda temos um longo caminho a percorrer até alcançar tudo isso que ele propõe. Pastor, a cada dia que passa, a gente vai sendo confrontado por novos desafios, né? Vivemos Isso. num contexto é, digital e estamos nesse momento vivendo esse distanciamento social Sim. e a gente tem visto, sim, algumas iniciativas interessantes das lives, né? O seu projeto é um projeto fantástico. Eu Amém. fico muito Obrigado. feliz e agradeço a participação dele, eu acho muito bacana. Está trazendo assim, uma contribuição maravilhosa. Amém. Enquanto a gente tem muitas tecnologias, a gente, se a gente fizer uma análise um pouco anterior à pandemia, a gente tem sofrido muito com as questões de convivência, Sim. né? A É gente tem verdade. sofrido muito com as relações sociais que já eram frágeis antes da pandemia. Pós-pandemia, a gente provavelmente vai ter assim uma reconfiguração geral dessas Sim. relações, dessa convivência, né? Então, vamos ver aí quantos desafios estão chegando para nós. Muitos. Muitos E mesmo. quando a gente está no mundo onde a gente tem inteligência artificial, a gente tem o 3D,
a gente tem informação em tempo real Isso, e muita informação. e tantas possibilidades. A educação, e de forma geral, e se a gente for pensar no contexto cristão, dentro da igreja, a gente ainda está rolando a pedra. Né? A gente não tem explorado essas possibilidades e a gente tem perdido muito com isso. Eu creio assim também. Né? Essa situação que a gente vive hoje, ela trouxe muitos malefícios, mas ela trouxe o desafio de se pensar a modernização, de se pensar possibilidades que venham a dar respostas e que venham a trazer contribuições para esse ensino que a gente tem lá na igreja. Né? Aquele ensino bem centrado ainda no professor, no ensino tradicional. Com aulas muito expositivas, né? Isso. Então, assim, eu creio que temos muitos desafios. E muitos que ainda vão aparecer e que a gente vai ter de encontrar soluções, né? Daqui para frente. Até porque quando nós voltarmos, primeiro não vai voltar a ser exatamente como estava tão cedo, né? Porque ainda vai ter um período de liberação, até que nós consigamos voltar a ter os nossos encontros presenciais nas escolas dominicais, isso vai demorar ainda algum tempo. Mas a pergunta também é como é que esse aluno vai chegar depois de toda essa interação tecnológica que ele teve durante o período do isolamento, como é que ele chega em sala de aula, como é que ele retorna, ao mesmo tempo, se nesse isolamento as questões de convivência foram difíceis para ele, como é que ele vai lidar com essa convivência a partir daí. Então, tudo isso será um grande desafio e eu penso que os professores e professores da escola dominical precisam se preparar para saber como lidar com essas questões. Pastor, para se orar e se refletir muito. Como é que a gente vai arrebanhar os nossos alunos de novo? Como é que a gente vai interagir com esses alunos? Como é que eles estão nesse momento? Sim. Né? Assim, como é que eles estão botando em prática essa vida cristã? Estão precisando de suporte? Estão fraquejando? Estão firmes? O que é que estão vendo? De que estão se alimentando? Então, assim, são questões que a gente fica pensando, assim, e pedindo a Deus, assim, a orientação e sabendo que provavelmente, assim, vamos ter grandes desafios, inúmeras aprendizagens e possibilidades também, né? E aí por isso realmente nós precisamos estar nos preparando em oração, buscando a Deus, mas ao mesmo tempo também buscando capacitação, conhecimento, para que a gente consiga lidar com essas coisas da melhor forma possível quando nós tivermos o regresso aos encontros presenciais nas escolas dominicais. É isso. Irmã Ivanilca, nós temos mais 1 minuto e alguns segundos de live. Eu vou pedir para a senhora fazer um fecho, então, dessa contribuição dos 4 pilares para a educação cristã. Eu quero, a princípio, agradecer essa oportunidade, lamentar pela qualidade da minha internet, que não está muito colaborativa nesses dias, mas dizer assim, que pensar nos pilares é pensar assim, que eu, enquanto professor, tenho que saber ao novo, as novas ferramentas, as novas possibilidades, para que eu possa contagiar meus alunos nessa perspectiva da autonomia de busca de conhecimento. Eu tenho de estar praticando e tenho que estar desafiando esse aluno a essa prática do que eu estou ensinando. Eu tenho de desafiá-los a investir nas relações sociais e desafiá-los também a refletir sobre o que é que eu sou, aonde é que eu quero chegar. E eu estou nesse processo, eu estou seguindo, eu parei, eu andei para trás.
Não, então que Deus nos ajude nesse desafio, né? De aprender a Amém. aprender, aprender a fazer, conviver e ser. É verdade. Muito obrigado, irmã Ivanilca, a forma gentil como a senhora atendeu o nosso convite. Obrigado pela sua contribuição e agradeço a todos os irmãos e irmãs que conosco estiveram nessa live. Lembrando que vai estar disponível ainda no Story e